Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Muito boa noite, meus amigos, boa noite a você de perto e a você de longe, em qualquer parte do nosso território nacional brasileiro, aonde quer que você se encontre. Este é o programa Cristo, a Verdade que Liberta. Eu sou o pastor Ivair Diniz, um dos membros da equipe do nosso apóstolo Jair de Oliveira. Eu começo o programa desta noite falando com você de umas histórias mais lindas da Bíblia e que tem a ver com a primeira história de fé que nós vamos lhe trazer nesta noite. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana, que tinha um sonho. O sonho de ser mãe, de gerar um filho no seu ventre. Só que ela era estéril. Os anos passaram, o tempo passou, ela se envelheceu e a chance de um filho estava, humanamente falando, descartada. Mas esta mulher foi a Deus. Colocou diante dele o seu sonho, o seu pedido, o desejo da sua alma. E a Bíblia conta de forma muito clara que Deus, de forma milagrosa, fez com que ela gerasse não um, mas 6 filhos. A história de hoje é da Maria Solange. A Maria Solange, casada, 5 anos passados, e esta mulher começou a viver um pesadelo, porque ela perdeu 2 gravidez. E ela já estava traumatizada, imaginando que não teria o prazer e a alegria de gerar um filho no seu ventre, como Ana. E esta mulher conheceu também o mesmo Deus, o mesmo Jesus. E olha que história bonita. No Dia das Mães, esta mulher recebe uma oração na casa da bênção. E sabe, foi que Deus fez exatamente através desta oração que ela recebe no Dia das Mães. Ela mesma é quem vai contar para nós logo no começo do programa e na primeira parte dessa história de fé. Conte para nós a sua história, Maria Solange. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Maria Solange, eu sou membro da Casa da Bênção já há 34 anos. Conheci Jesus na minha adolescência e, como todo casal, anseia por formar uma família. E durante 5 anos nós tentamos, ter filhos. Eu engravidei por 2 vezes e perdi. E, assim, uma sensação horrível, A gente se sente um nada, O sonho de ser mãe, o sonho de dar um filho para o esposo. E não conseguia, infelizmente. Ficava bem frustrada, chateada, decepcionada. E a gente insistimos por 5 anos sem sucesso. E teve todos os anos o nosso pastor Joel, tá na glória hoje, ele fazia oração, no Dia das Mães, para as mães que tinham desejo de engravidar. E todos os anos eu participava dessa oração, naquela esperança que iria engravidar, que ia ter um filho. E chegou a minha vez. Em uma dessas orações que ele fez para mim, num culto de Dia das Mães, ele chamou todas as mães na frente, eu fui, com aquela fé, aquele desejo de ser mãe, e ele orou e ele falou para mim que no próximo ano, no próximo Dia das Mães, eu estaria com uma criança. E eu engravidei da minha filha. A minha filha nasceu perfeita, graças a Deus, o que era assim impossível, Porque por 5 anos tentando e não conseguia. Minha filha nasceu perfeita, graças a Deus. Hoje ela tem
29 anos já. A gente tinha fé, já servia a Cristo, né, na igreja, mas com o auxílio do nosso pastor, a oração, uniu a fé dele com a nossa fé, uniu a nossa oração e Deus nos abençoou. Há uns 4 anos atrás, de repente, me apareceu uma dor na coluna sem explicação. Eu tinha, assim, algumas dores, mas às vezes a gente faz esforço, pega peso, quem não sente, né, uma dorzinha na coluna? Todo mundo sente. Então, assim, eu nunca me preocupei. Mas, de repente, eu senti uma dor muito forte na coluna e, assim, de um dia para o outro, eu parei de andar. Parei de andar, não conseguia andar, não parava em pé, as pernas não obedeciam, eu tinha muito choque nas pernas, muito choque nos braços. E aí começou a luta nos médicos, né? Fiz vários exames e fiz ressonância, tomografia, e aí um médico falou para mim que eu estava com 8 hérnias de disco. Estava com 8 hérnias, tinha 3 na cervical, 4 na torácica e 1 na lombar. E a que mais me pegava era da lombar, porque ela estava pinçando o nervo ciático, então ela imobilizava minhas pernas. E a da cervical, eu sentia muito choque nos braços, então eu não conseguia segurar nem um copo, porque eu dava choque. E eu fiquei, assim, dependendo 100% das minhas filhas, do meu esposo e dos meus genros, para tudo, para tomar banho, para dar comida. Tinha que colocar comida na minha boca, porque eu não conseguia segurar o garfo. Levar no médico, meus genros pegavam da cama no colo e colocava dentro do carro. Eu ia todos os dias no médico tomar injeção, porque eu não aguentava de dor. Não tinha posição. Deitava, eu gritava, sentava, eu gritava, todo jeito doía. Eu fiquei todos os dias indo no médico e não sabia o que era. O médico mandava fazer várias coisas, vários exames e não melhorava. Fiz bloqueio na coluna, que é uma injeção de antibiótico dentro dessas hérnias para ver se elas desinflamavam e não melhorava. E nesse inteirinho estava acontecendo uma campanha onde eu congrego, né? E era a campanha de milagres. E eu já estava uns 15 dias sem ir na igreja, porque eu não andava, não tinha como, e eu não conseguia ficar sentada no culto. Eu não conseguia ficar deitada, eu não conseguia ficar sentada. Então, como que eu ia ficar 1 hora no culto esperando? Eu não conseguia. E eu ansiosa para ir na igreja, E o meu esposo falava para mim, não adianta você querer ir na igreja, porque você não vai conseguir assistir o culto, é melhor você não ir. Olha, essa história, ela emociona, porque ela fala de sentimentos dos mais profundos no coração de um ser humano, que é o desejo de gerar. E Deus honrou a fé desta mulher. Só que o tempo passou e ela viveu uma segunda situação. Uma mulher profissional, trabalhadora, exercendo a sua função, cumprindo com seus compromissos, mas de repente aparecem no seu corpo dores e de repente ela fica paralítica, problemas sérios na coluna, a ponto de não poder mais se movimentar, de ter que ser cuidada pelos próprios filhos, e esta mulher vê pela frente um futuro sombrio. Mas esta mulher, a mesma mulher que há anos atrás conheceu o poder de Deus que lhe deu vitória quando ela teve filhos de forma milagrosa, agora esta mesma mulher vai conhecer o poder de Deus curando também o seu corpo e fazendo aquilo que muitas pessoas não acreditavam que pudesse ser feito. Olha o que Deus fez mais uma vez na vida desta mulher. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. E no domingo encerrava a campanha.
E eu falei, eu quero ir na igreja, eu quero ir. Meu esposo, melhor você não ir. Eu falei, me põe dentro do carro e me leva. Chorando, eu falei para ele, me leva. E eu preciso ir na igreja, porque eu sei que Deus vai me curar, eu preciso ir. Porque eu já estava 13 dias sem andar, passando todo dia no pronto-socorro para tomar injeção. Todo dia eu ia no pronto-socorro. E chegava lá, eu ficava tão ruim que eu não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar sentada, as pessoas iam levantando, querendo dar lugar para mim. Eu falava, não adianta, eu não consigo ficar sentada. E aí meu esposo contrariado, porque ele pensando no meu bem, ele achava que me levar como, né? Contrariado, ele falou, vou te levar. Eu falei, me leva, só me põe no carro, me leva até na igreja. E aí eles me levaram, meu genro me calçou com travesseiro, me levou, chegou na igreja. Eu falei, me coloca aqui, a igreja estava lotada, que era o último dia da campanha de milagres. Falei, me coloca no último banco para não causar alarde, né? Me colocaram no último banco, me escoraram com as almofadas, porque eu não conseguia ficar sentada. Me escoraram tudo de almofada e eu fiquei quietinha no último banco. E o culto dando sequência, né? Quando eu estava, o missionário fez oração, o missionário João fez oração para todo mundo. E eu ali, falei, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa por mim. Eu tinha certeza que alguma coisa ia acontecer. Eu tinha certeza. Só que eu não sabia o que ia acontecer. Se ia amenizar aquela dor, se era uma cura total, eu não sabia. Mas eu tinha certeza que alguma coisa Deus ia fazer comigo. E finalizando já o culto e nada tinha acontecido. Aí, quando o missionário João estava quase já fazendo a última oração, ele saiu de lá do altar e veio em direção a mim, que eu estava no último banco. Até me emociono, olha lá, viu? Porque para mim ainda é muito forte. E aí, ele veio lá do último banco na minha direção. E ele colocou a mão na minha cabeça e veio umas irmãs também. E quando ele colocou a mão na minha cabeça, eu apaguei. Eu não vi nada. Eu sentia como se eu estivesse no ar. Eu não me via, mas eu sentia eu flutuando. E ele com a mão na minha cabeça, ele orou para mim, junto com as irmãs, fizeram uma oração de cura mesmo, de poder. E aí no final da oração, quando ele falou amém, que eu voltei, eu levantei, eu fui lá na frente. Eu acredito que tem até isso gravado, filmado com o missionário João, porque era uma campanha de milagres e ele sempre filma, grava. E eu fui lá na frente, eu abaixei, eu levantei, eu pulei, eu andei. E para a glória de Deus, até hoje, eu não senti mais nada. Eu fui curada assim instantaneamente. Eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa, mas eu não sabia que era tanto. Eu não sabia que era tanto assim que Deus ia fazer por mim. Eu estava esperando assim amenizar aquela dor. Já era o bastante para mim amenizar a dor. Mas Deus assim me curou instantaneamente, eu fui curada mesmo e não senti mais nada. E aí os médicos falavam que eu não ia conseguir mais andar, que eu não conseguiria mais fazer nenhum exercício físico, que eu não poderia fazer nada de impacto, que eu não podia fazer caminhada. E hoje eu faço até academia. Deus, ele tem prazer em nos curar, em nos abençoar. Só que a gente tem que dar o primeiro passo, né? A gente tem que ir. Nas condições que eu estava, não era para mim ter ido, eu não tinha condição nenhuma de ir, mas eu tinha certeza no meu coração que algo ia acontecer. Casa da Bênção, a igreja do meu coração. Eu estou há 34 anos na Casa da Bênção e assim, eu não me vejo em outro lugar. Casa da Bênção é do meu coração, então tem pastores de oração, homens de Deus. Eu falo porque eu estou aqui, eu presencio essa bênção diariamente, homens comprometidos, pastores abençoados. Missionário João é meu paizão, um homem de Deus. Amém. E para a glória de Deus eu recebi essa bênção.
Existimos desde 1964 e há 54 anos nos reunimos anualmente em Brasília para um tempo de comunhão, oração e ministração dos segredos que estão no coração de Deus. Alinhamento, direção e comando para um corpo formado por milhares. Bispos, superintendentes, missionários, pastores, obreiros e obreiras dos 4 cantos da nação brasileira se encontram aqui. E na pessoa do seu presidente, Apóstolo Jair de Oliveira, recebemos suporte e cobertura espiritual para prosseguirmos no cumprimento da nossa missão. A cada ano, o nível da nossa convenção nacional cresce. Nos assustamos com tudo aquilo que o dono desta obra tem nos proporcionado. Ano após ano, temos sido preparados para a grande colheita prometida pelo Senhor. E em 2022 não será diferente. De 20 a 23 de julho, a maior de todas as convenções. Em todo tempo, jejum e oração. Na Catedral da Bênção, Taguatinga Sul, Distrito Federal. Preletores, Apóstolo Jair de Oliveira, Bispos Daniel Oliveira, Jaime Caieiro, Wilson Ribeiro, Paulo Ribeiro, Bispo Palarone, Missionária Ruth, convidados especiais, Apóstolo João Neto e Missionário Paulo Canuto. Milhares de líderes estarão conosco e você não pode ficar de fora. Faça agora mesmo sua inscrição e participe. Ventos de avivamento estão soprando sobre a Casa da Bênção. Olha, eu não tenho dúvida de que Deus ainda cura, Ele ainda liberta. Você acompanhou logo lá no começo a primeira parte da história de fé da Maria Solange, acompanhou quando o poder de Deus operou e ela conseguiu gerar filhos, acompanhou agora há pouco a segunda parte, uma mulher que enfrentou aí uma tempestade na sua saúde, um futuro sombrio, e ali ela foi alcançada pelo poder de Deus. Mas agora chegou o momento de nós sermos ministrados, de recebermos o alimento espiritual que é a palavra de Deus. Jesus uma vez falou sobre isto, que conhecimento da palavra e obediência à palavra se torna rocha, se torna fundamento na vida de qualquer pessoa. As palavras que você tem recebido aqui todas as noites, ministradas pelo apóstolo Jair de Oliveira, são palavras que vão fortalecer e trazer fundamento para a sua vida espiritual, para a sua vida familiar, para a sua vida no geral. Então agora, fique com a palavra de Deus através do apóstolo Jair de Oliveira falando ao seu coração. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. Oração é diálogo. Você interage, você fala com o Pai e Ele fala conosco pelas Escrituras e pelo seu Espírito, gerando uma impressão vívida dentro de nós. Aleluia! Oração não é peso, oração é prazerosa. Quando a pessoa pratica só um tipo, petição, pode até ser penosa, mas quando você pratica outros modelos de oração, você deleita na presença de Deus. E Deus deleita-se no relacionamento com você. Oração tem a ver, irmãos, com paternidade. Nós não sabemos orar como convém. Romanos 8, 26, 27. Não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo de Deus
que habita em nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é uma coisa inexprimível? Aquilo que não pode ser expressado. Ele geme intercedendo. E aí você ganha prazer na oração. Sem oração não tem vida em nós. Sem intimidade não tem vida em nós. Sem tempo de qualidade com o Senhor e com a palavra, não tem crescimento e não tem revelação daquilo que o Senhor está programando para esta reta final da igreja na terra. Se você crê, diga amém. Muito mais do que palavras, oração é entrar na intimidade de Deus, numa santa reverência, e nos quedarmos aos seus pés, lutarmos com Ele. Pode existir conversa sem comunhão, porém não haverá comunhão sem conversa. Não é? Por isso que oração não é apenas falar com Deus. Você pode falar com Deus e não ter comunhão com Ele. Falei. Mas se você tem comunhão, consequentemente, haverá diálogo. Porque você tem muita coisa em comum. Tem pessoas que dizem, eu não tenho tempo para orar. A minha vida é muito corrida. Você já ouviu alguém falar isso? A minha vida é um vai e vem sem fim, eu não consigo orar. Questão de ter tempo ou não para orar é questão de prioridade. Você não pode dizer, eu não tenho tempo para respirar. Se faltar oxigênio aqui 5 minutos, todos nós vamos partir. Verdade? A oração é o oxigênio da alma. Não é questão de tempo, é questão de prioridade. Você vai notar que a tua vida pessoal e o teu ministério não será o mesmo. Glória a Deus, irmãos. Deixa eu te contar um exemplo aqui. Eu coloco aqui John Wesley. Todos nós já lemos a biografia, heróis da fé, desses guerreiros do passado, século XVIII, século XIX, século XX, história de avivamentos. John Wesley conta na sua biografia que ele, durante toda a sua vida, irmãos, ele pregou 44 mil sermões. Era 2, 3, às vezes até 4 por dia. Olha como esse homem era ocupado. Ele viajou a cavalo. Não tinha automóvel nesta época, não. 500 mil quilômetros. Pregou 44 mil sermões. Viajou a cavalo, 500 mil quilômetros. Escreveu livros de gramática e teologia em 4 línguas. Mas aí vem o que nos interessa. Mas sempre teve tempo para a sua hora devocional. Ainda criança, John Wesley fez um propósito com Deus. Olha que exemplo lindo para todos nós. Qual foi o propósito? Dedicar 1 hora todas as manhãs e 1 hora todas as noites para estudo da palavra e para um secreto com Deus. Como é que está a tua vida de oração, meu pastor? Como é que está o teu devocional? O tempo gasto com a palavra, com a oração, no secreto. É bom orar coletivamente, é necessário. Mas é indispensável que tenhamos os nossos a sós. Glória a Deus, glória a Deus. Que o Espírito de Deus gere fome, sede por esta comunhão. É daí que você recebe revelação da palavra. É aí que você, meu irmão, dobra o joelho cansado, exausto, afadigado, e levanta dali, renovado, pronto para pegar o leão, a mão nua. Aleluia! Poder de Deus quando vinha sobre Sansão, a unção,
era algo fantástico. Com uma queixada, matou 1000 filisteus. Pegou os portões da cidade de Gaza, toneladas, e botou na cabeça e saiu carregando. Apanhou 300 raposas, amarrou cauda com cauda e botou fogo na seara dos filisteus. Manifestação sobrenatural lá no Antigo Testamento. Lá o Espírito Santo era transitório. Ele vinha, usava um servo de Deus, uma serva de Deus, dava um livramento, fazia uma grande obra e voltava. Agora ele não é transitório mais, ele mora dentro de mim, dentro de você. E nos dá ousadia, coragem, aleluia, irmãos, para cumprir o nosso chamado. Aleluias. Eu louvo a Deus porque eu fui gerado nesta atmosfera. Não é porque eu sou bom, não, é a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós não teríamos perseverado por décadas. Você sabe da minha história, meu encontro com Jesus se deu aos 16 anos de idade. Já vão aí 53 anos. E cada dia eu o amo mais e quero estar com Ele. E quero cumprir o meu propósito. Amém, gente? Quem ama Jesus, quem ama gosta de ouvir a voz, quem ama gosta de estar juntos, quem ama gosta de falar, dialogar, consultar. Meu Jesus. Um outro exemplo que eu colhi também e coloquei aqui na introdução. Quem já ouviu falar em Moody? D.L. Moody, grande avivalista dos Estados Unidos. Olha o que eu encontrei na biografia de Moody. Moody viajou 6.000 quilômetros para ouvir Charles Spurgeon. E ele refletiu desta forma após estar no culto dirigido por Charles Spurgeon. Ele disse: o que me impressionou não foi o louvor, apesar de que acredito nunca ter ouvido tão grande cântico congregacional como aquele. O que me impressionou não foi a exposição do Sr. Spurgeon, apesar da excelência da mesma, nem mesmo foi o sermão que mais me impressionou. Moody diz, com relação a Charles Spurgeon, o que mais me impressionou foi a sua oração. Olha, meus amigos, a palavra de Deus que tem sido ministrada aqui todas as noites, sem sombra de dúvida, tem sido palavras de ânimo, de fortalecimento e de estrutura espiritual para a vida daqueles que creem, daqueles que recebem e daqueles que obedecem. Todas as noites nós temos aqui o momento da ministração da palavra de Deus pelo nosso apóstolo Jair de Oliveira. Mas o nosso interesse aqui é levar você a crer a cada dia mais no poder de Deus. O nosso desejo é que você creia que ainda existem milagres, que ainda existem vidas transformadas pelo poder da oração e pelo poder do Evangelho. Eu trago mais uma história para você que está em casa, que é a história do Cleiton. O Cleiton conheceu o submundo das drogas, do tráfico, do crime. Levou para esse mundo a sua esposa. É verdade, não foi sozinho, levou a esposa junto. E os dois se envolvem nesse mundo. Os dois caem nessa cilada, nessa armadilha maligna chamada tráfico de drogas. E quando uma pessoa cai nesse mundo, dificilmente a sociedade lhe dá atenção. Muitos deles, ou muitos casos, em muitos casos, a família abandona a pessoa. Os amigos, os bons amigos, abandonam a pessoa. O Cleiton viveu essa história. Mas no meio de toda a confusão de vida, no meio de todo o desacerto de caminhada, ele conhece Jesus. Ele conhece a casa da bênção. E foi nesse momento que a história de vida desse rapaz, hoje casado, com filhos e com família, foi neste momento que a sua história de vida foi transformada. Cleiton vai contar para nós um pouco da sua história de fé. Vamos acompanhar.
Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Cleito Fernandes e eu venho de uma juventude como qualquer outro menino de bairro. Tinha muitas brincadeiras, né? Mas como todo bairro sempre tem também as partes que nós vemos, né? Que são as partes de traficantes pela rua, né? Ver eles ostentando, né? Mas querendo ou não, isso aí influenciava até mesmo eu acredito pela dificuldade financeira de ver nossos pais, né? Para nos criar, né? Trabalhando de forma digna. Querendo ou não, a gente começa a se aproximar, né? Ver, começa a ficar nas rodinhas só escutando, né? Aí, querendo ou não, eles também, pela esperteza deles, né? De querer trazer pro lado os menores, né? Como uma proteção mesmo deles, para não dar nada para eles, né? Que a lei protegendo eles. Isso aí te dá um dinheiro, te oferece alguma coisa, né? Já fumou, já dá um traguinho, né? Às vezes oferece uma coisinha, outra, mais fraquinha, né? Aí já te dá uma moralzinha, né? Aí, pega pra tu, vende ali, aí, pega esses 5, pega esses 10, né? Querendo ou não, isso aí influencia, né? E eu entrei nesse mundo a partir daí, né? Quando você vai criando uma maturidade, você já vai pegando um respeito, que você tá crescendo, e aí você já começa a conectar com coisas maiores, né? Usar mais droga, você era só um espectador, você começa a ser um mini traficante, né? Um funcionário do traficante. Aí, a partir dali, você já vende, você já quer se destacar, vender mais, ser certo, ser correto também, porque tem que ser correto nesses lugares, né? Então, você quer se destacar, às vezes, sendo mais correto, vendendo mais, né? Querendo ou não, tá estragando um monte de vidas aí, né? Nesse caminho, eu me tornei um traficante, mas tem uma hora que, como todo esse caminho, uma hora ou é morte, ou é cadeia. E como todo traficante, eu fui preso. E olha de onde que eu era e de onde que eu fui. Um jovem, onde que não tinha nada, foi crescendo, tendo toda o que eu queria, né? Que era nome, dinheiro, fama, conseguir minha boca, altas quantidades, mas o final foi cadeia. Ou era cadeia ou morte. No meu caso foi cadeia, sofrer, né? Quando cai, sofre, não tem jeito. A minha esposa, ela estava querendo sair. Mas sabe quando você é confrontado com aquilo que tu construiu, sabe? Você quer, mas o seu orgulho, ele não deixa você sair, sabe? Você fica preso. Mas para a honra e para a glória de Deus, teve um dia que um amigo nosso, ele nos parou e nos convidou para um almoço, né? Naquela época era célula, né? E como a gente era muito próximo, tá bom, então vamos lá, qual o dia que é? Quando eu passava na frente dessas igrejas, pequenas igrejas ou grandes igrejas, que tinham eu vou falar aqui, mas não é porque agora a gente entende, mas eu achava que era uma gritaria, sabe? E inclusive eu falava que, isso aí não é igreja, isso aí tem que fechar, porque isso aí é uma barulheira. Lá oraram pela minha vida, eu escutei a palavra, mas algo me tocou lá. Porque lá fizeram um convite para mim ir no culto, e eu nunca tinha ido num culto evangélico. Não houve resistência, eu falei, não, eu vou lá, que fez bem para mim, aquelas orações e aquela palavra, né, eu nunca tinha escutado. Aí acabou aquele culto e eu falei, quando que é o próximo? Quarta-feira. Eu falei, eu vou vir de novo. Mas eu estava viciado em droga, então eu usava droga e sumia 2 dias, sabe? Mas de vício, não de tráfico, de vício. Comecei a mentir mais, parece que é uma coisa que começou a aumentar comigo, sabe? Mas eu estava indo para a igreja. Aquelas pessoas, elas não desistiram de mim, sabe? O meu pastor,
toda vez que eu desviava, eu achava que meu pastor, minha pastora, meu líder, eu achava que eu ia tomar uma bronca, mas não. Quando eu me desviava e eu virava à noite, eu chegava no outro dia, eles vinham com uma palavra de conforto, sabe? Eles vinham com uma palavra de fortalecimento. Eles não vinham me acusando. Nós confiamos em você, nós vamos orar por você, sabe? E eu nunca tinha recebido aquilo. Eu falei, pô, esses caras são diferentes, essas pessoas são diferentes, né? Não são igual às outras pessoas. Eu vou continuar. E aquilo ali começou a me transformar, sabe? Eu falei, eu preciso resistir, mas a carne era muito forte. Mas eu consegui. Eles começaram a me ensinar a orar, começaram a me ensinar a jejuar, começaram a me mostrar mais palavra, começaram a me visitar, começaram a me encher, sabe? Falou, nós vamos te ocupar de tudo que é de igreja, tu vai estar com a gente. E aquilo ali começou a me livrar, me libertar. E Deus me salvou, para honra e para glória de Deus, aquele dia. E a partir daquele dia eu consegui ser fortalecido, comecei a entender. E tem um traficante na minha rua, que era de infância meu, e ele também tem a boca dele lá no cadastrada, nessa facção, tudo direitinho, tiroteio na rua, traficante mesmo. E eu sonhei com ele. Aí eu virei de moto, e ele estava com um monte de traficante na porta dele. E alguma coisa me tocou ali para parar. E eu parei. E eu falei, ô Suco, né? Que ele me chama de Suco. Ô Suco, chega aí. Eu falei, meu irmão, eu tenho uma coisa para te falar, velho. Aí ele, fala aí, qual que é a fita? Aí eu falei, meu irmão, eu tô indo pra igreja, cara. E entreguei minha vida para Jesus, meu irmão. Mas eu queria te falar uma coisa, meu irmão. Cara, eu sonhei contigo que tu tava do meu lado, na igreja, no culto da igreja. É mesmo? Pô, firmeza mesmo, tô precisando mesmo, isso mesmo. Mas ele não me deu nem atenção. Mas nem nada, sabe aquele arrogante, tipo, de traficante mesmo? Oh, ainda vai dar uma palavra de Jesus no meio dos caras. Beleza, mas eu falei e fui embora. Um mês depois, eu virei a rua de novo, só que ele tava sozinho. Aí ele me parou. Aí ele falou assim, aí Pé, meu irmão, eu queria pra te perguntar há maior tempo isso aí, mas eu não tive mais. Qual que foi aquela caminhada lá, daquele sonho lá? Ô, meu irmão, vou falar pra tu que o negócio tá embaçado, hein, meu irmão. Aí eu falei assim pra ele, aí, vamos lá no culto lá comigo lá, pô, vamos no culto lá, eu venho te pegar aí. Aí ele, e quando que é? Ia ter culto na quarta e domingo. Aí eu falei, ó, tem quarta e domingo. Eu falei pra ele, eu vou vir te buscar. Aí ele, tá bom então, que horas? Aí eu falei, ó, 5h30 eu tô aí. Só que chegou no final de semana, ele me passou um telefone e eu não consegui contato com ele nem sábado, nem domingo, o dia todo. Mas eu sabia que ele queria vir pro culto, mas não tive contato com ele. Eu falei, será que esse cara vai estar lá, né? Tem uma pista assim, ó, a casa dele tem uma pedra na frente, que é onde que ele ficava vendendo a droga, né? Que eu virei da pista, cara, esse traficante, ele não tá lá sentado de calça, de capacete e me esperando lá no horário do culto. Aí quando eu virei, que eu olhei ele, eu levantei os braços assim, eu falei, meu Deus, Senhor, muito obrigado. E peguei ele. Aí ele falou, pô, pensei que tu não ia... Eu falei, meu irmão, vamos lá, só vamos. Pra honra e pra glória de Deus, esse rapaz, ele foi pra esse culto e lá ele chorou. Lá ele quase me afoguei do lado dele, de tanto que ele chorou e eu também. E a partir desse dia, nunca mais ele pegou droga nenhuma. Então, aí foi menos um traficante. Meu bispo Palarone, cada testemunho, cada história de fé que nós acompanhamos aqui, que eu te confesso que nos deixa impressionado. O Cleiton é aí de Santos, faz parte hoje da ICB Baixada Santista, é um dos homens aí que trabalham ao lado do nosso bispo Antônio Carlos Palarone. Santos é uma terra boa, é um povo muito bom e nós temos um carinho grande por essa terra.
E é daí agora, dos nossos estúdios número 2, que o nosso bispo Antônio Carlos Palaroni chega falando com você que está em casa. Bispo Palaroni, boa noite, estamos juntos nessa caminhada. Muito bem, boa noite para você de todo o Brasil. Cristo a verdade que liberta, todas as noites de segunda a sexta-feira, aqui pela sua RBI, procurando encorajar a sua fé, procurando animar você, colocando sempre diante de você uma porta aberta para uma experiência com o poder sobrenatural de Deus. Olhe bem, minha gente, quando Jesus andou por essa terra, ele tratou pessoas com males físicos, doenças físicas, naturais e também doenças espirituais, doenças provocadas por espíritos malignos. Nós temos o entendimento que há doenças de ordem natural que a ciência ainda não consegue lidar com ela, não consegue trazer um tratamento seguro para essa pessoa que está doente. Nós estamos saindo de uma pandemia. No Brasil foram milhares de pessoas que perderam a vida com todo o esforço da ciência. Parentes, amigos, vizinhos, pessoas que nós amávamos, pessoas também que nos odiavam, ou seja, as pessoas foram embora. As pessoas partiram. Algumas, naturalmente, se recuperaram e hoje estão entre nós. Outras só estão entre nós por uma intervenção divina. Se não tivessem sofrido uma intervenção divina, elas não estariam conosco hoje. É o caso que nós vamos trazer agora do Alessandro. O Alessandro foi internado, o Alessandro foi entubado, sabe? E neste estado onde a maioria de nós perdíamos as esperanças, quando alguém dizia assim, olha, fulano de tal foi entubado, não é? A maioria das pessoas já começava a preparar o funeral. A maioria das pessoas já começavam a chorar a perda desse ente querido. Mas o Alessandro teve uma experiência. Ele teve uma experiência com o sobrenatural. Uma intervenção divina o trouxe de volta e hoje ele está na terra dos viventes e pode testemunhar isso para nós. Deus, ele pode interferir em qualquer situação da nossa vida. Pode mudar o rumo das coisas. Sejam situações provocadas por demônios, por espíritos maus, ou sejam situações que nós encaramos elas no mundo natural, não é? Quando Jesus estava atravessando o mar da Galileia, houve uma grande tempestade, era a natureza, e Jesus levantou as mãos, levantou a voz, e o mar se acalmou, era a natureza. Então o poder de Deus interfere no curso da natureza e também daquilo que é provocado por espíritos maus. Vamos com o Alessandro, daqui a pouquinho a gente volta. Alessandro, conta para nós o que Jesus fez na sua vida. Jesus fez em 2020, eu peguei Covid, o Covid na realidade me pegou, eu fiquei 17 dias internado, 11 dias entubado, né? E as pessoas falam que quando você está entubado, né, você não sonha, não vê ninguém. E que nem eu sempre falo aqui na igreja, né? Até no sonho o nosso missionário apareceu, no sonho, eu entubado. E ele chegou para mim e falou, paz, pastor. Eu falei, a paz, missionário, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Tá bem mesmo? Eu falei, tô bem, o que aconteceu? Eu sofri um acidente. Ele falou, você sofreu um acidente. Eu falei, eu sofri um acidente, missionário? Sofri um acidente. Nós estávamos num lugar, numa rua, um lugar tudo branco, com as ruas brancas. Aí o missionário apareceu no sonho. Eu falei, tá bom, então eu sofri um acidente. Aí passou um tempo, eu entubado ainda, eu tinha o costume de ficar fazendo assim com a mão,
e de repente eu vi um monte de gente de branco ao meu derredor, e eu chamei a pessoa e falei, me tira daqui. Aquela pessoa chegou perto de mim e falou, você não pode sair daqui ainda, porque você está num processo, você não pode sair. E depois desse processo eu fiquei 11 dias dormindo. Aí acordei no 11º dia, né, louvando a Deus. Eu não mexi os braços, não andava, fiquei magrinho, para quem me conhece aqui, fiquei só a pele e o osso, né? Mas quando a gente serve um Deus poderoso, um Deus que tudo pode, e Ele me deu vitória. E hoje estou aqui para contar esse testemunho de vida. Amém? Sem sequela nenhuma. Sem sequela nenhuma. E vamos deixar registrado que pastor da Casa da Bênção cuida dos seus filhos até no sonho. Deus abençoe. É muito sofrimento, muita agonia, desespero. Não é verdade, minha gente? Enfim, nós estamos aqui, não sabemos o que tem no nosso corpo, não sabemos se amanhã, né, levantaremos com uma dor ou não, não sabemos se nos próximos meses, não é, pode ser descoberto em nosso corpo um tumor, algo maligno. É uma incógnita a vida do ser humano sobre essa terra, não é? Por isso, se nós não nos apegarmos à fé, se nós não segurarmos nas mãos do nosso Deus, gente, a gente vive numa incerteza o tempo todo. Mas graças a Deus aí, o Alessandro sobreviveu, saiu da morte e veio para a vida. Viu que experiência extraordinária? É assim quando a gente anda em Deus, é assim quando a nossa vida está entregue a Deus. Neste domingo agora, atenção, neste domingo, às 9 horas da manhã, eu quero que você venha estar comigo aqui no Brás, com o apóstolo Jair de Oliveira, com toda a equipe de Cristo a Verdade que Liberta, para uma manhã de domingo sobrenatural, 9 horas da manhã. Anote o endereço, Avenida Celso Garcia, número 1081. Celso Garcia, 1081, no Brás. Nós temos estacionamento aí bem ao lado do nosso templo. Então você não fique de fora. Vem neste domingo, vamos para uma experiência que vai marcar a história da sua vida. Deus vai interferir e vai mudar o rumo das coisas. Mas olha, agora eu quero falar sobre intercessão. O que é uma intercessão? Uma intercessão é quando alguém está orando, é quando alguém está pedindo por outra pessoa. Mas Deus interfere na vida de outra pessoa contra a vontade dela? Olha, a Bíblia diz que quando nós oramos, nós conseguimos entrar na vida de outra pessoa, livrá-la do mal e trazer uma bênção para a vida dela. A Valdeli vai contar uma história agora extraordinária. Sabe, em pouco mais de 1 minuto, ela vai dizer para nós uma experiência que ela teve quando estava na igreja, clamando pela vida do seu irmão, e ele estava sendo baleado em casa. Preste atenção nessa história. Veja que coisa de arrepiar é isso aí. Minha experiência na Casa da Bênção, dentre tantas que eu tive, mas quando eu cheguei, eu busquei pela minha família, porque eu tinha um irmão que na época ele era envolvido com espiritismo, e a gente via que a vida dele ia de mal a pior. E eu estava buscando ali pela minha família, e um dia nós estávamos na reunião da família, e em um dado momento ali na reunião, a pastora Maria estava ali ministrando, ela parou a reunião e falou assim: irmãos, nesse exato momento aqui, eu quero dizer que Deus está falando que tem alguém aqui, que a sua família lá está passando pelo vale da sombra da morte, mas por causa da sua obediência e por você estar aqui, Deus está dando livramento para ele agora. E aí, bispo, eu saí, terminou a reunião ali, eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, a minha porta estava cheia de gente, assim. E o meu irmão, naquele exato momento que eu estava na reunião, ele tinha sido alvejado por 8 tiros. E esses tiros perfurou a blusa dele, perfurou. E todo mundo falou assim, ele morreu, foi dado como morto. E aí, naquela correria, aí depois os caras que deram o tiro nele, falou que atirou nele por engano. Mas os tiros não acertou por engano. Acertou mesmo.
mas Deus livrou meu irmão, porque eu estava ali, né, na casa da bênção, recebi aquela ministração e o meu irmão teve o livramento de Deus, e por causa desse testemunho, a minha família veio para Jesus. Graças a Deus, olha isso, gente. Quando a gente ora pela família, quando a gente busca a Deus, pelos nossos entes queridos, sempre vamos testemunhar uma intervenção divina. Neste domingo agora eu quero desafiar a sua fé para você vir orar com a gente aqui no templo da Igreja Casa da Bênção, na Avenida Celso Garcia, número 1081 no Brás, às 9 horas da manhã. Será sensacional, sobrenatural. Você verá. Você não vai sair daqui sem uma experiência, você não vai sair daqui sem um toque que vai mudar o rumo da sua vida. Experimente, vem estar com a gente. Deus tem algo sobrenatural para você, ok? Vamos voltar ao nosso estúdio número 1, lá de Vitória. Vamos aos pedidos de oração dessa noite. Você que tem usado o nosso WhatsApp 975294642, agora mais alguns pedidos atendidos aqui no programa, pedidos esses que serão colocados daqui a pouco no altar das orações. Vamos lá. Boa noite, apóstolo Jair de Oliveira. Boa noite, bispo Palarone. E uma ótima noite também aos nossos amados e preciosos telespectadores do programa Cristo a Verdade que Liberta. Chegamos no momento do seu pedido de oração no altar das orações. E você que ainda não mandou o seu pedido, corre aí, pega uma caneta, pega o seu telefone e anote o nosso número. 011 97529 4642. 011 97529 4642. Creia que a sua fé te colocará neste momento no caminho do seu milagre. Jesus, em vários momentos nos evangelhos, disse: Filho, vá em paz, a tua fé te curou. Filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Então a nossa fé tem o poder de nos curar, de nos salvar e de nos libertar. Temos aqui um pedido da Magnólia. Ela é de Arthur Alvim, São Paulo. Pede oração pela sua irmã Marilene, que está com diversos problemas de saúde e financeiros também, e pede em favor do seu marido. Magnólia, que coisa linda, você está intercedendo pela sua irmã, pelo seu esposo e pela saúde dela, né? Que bom, quando nós nos colocamos na brecha da intercessão, o Senhor nos responde, o Senhor nos atende. Creia que a sua irmã será curada, creia que o seu marido também será tocado pelo poder da oração. A Liz Freitas, do Espírito Santo, aqui do nosso estado, ela sente fortes dores no ouvido e isso tem tirado seu sono, tem atrapalhado de fazer muitas coisas e ela pede cura. Liz, creia que o Senhor toca nos seus ouvidos nesta hora. Há nos relatos dos evangelhos também, havia um homem com um problema na audição e Jesus liberou sobre ele: Efatá, abre-te. E os ouvidos daquele homem foram abertos. E nós cremos que os seus ouvidos serão curados nesta hora, no poder do altar das orações, pela sua fé, em nome de Jesus. Temos aqui também a Marli de São Paulo. Ela pede oração pela vida financeira de seu filho Mike, que tem enfrentado fortes dificuldades. Marli, Jeová Jiré, o Deus da provisão, o mesmo Deus que proveu o cordeiro para que Abraão sacrificasse no lugar de Isaque. E ali Abraão falou: Jeová Jiré, o Deus que provê. Ele pode prover na vida do seu filho. Ele é fiel com quem é fiel a ele. A Célia de São Paulo pede oração por cura por conta de sequelas da Covid que permaneceram em seu corpo e ela está com pneumonia, sente muita fraqueza e dores no peito. Célia,
o Senhor assopra um novo fôlego de vida nos seus pulmões, no seu coração, né? No seu ar, nos seus brônquios, que toda pneumonia seja paralisada em nome de Jesus. Creia no poder da fé. A Cibele de São Paulo pede oração por sua família. Ela conta que todos os moradores da sua casa, né, da sua família, têm visto constantemente vultos dentro de casa. Cibele, existem demônios chamados territoriais, demônios domiciliares, que atuam dentro de casa, nos quartos, na sala, nos cômodos. Minha linda, vá sobre cada cômodo da sua casa, levante as suas mãos, libere uma palavra, diga: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ore, toque nos móveis, toque nos cômodos e creia que esses demônios baterão em retirada em nome de Jesus. A Eliane, do bairro Brás, São Paulo, pede oração por seu filho Enzo, que sofreu um acidente e está bem mal. Ela pede para que Deus possa tirar todas as dores dele. Eliane, eu sou mãe, tenho 3 filhos e o meu coração de mãe clama junto com o seu nesta hora. Creia que o Enzo se levantará desta cama, deste lugar onde ele foi ferido, em nome de Jesus. Então vamos agora. A palavra diz que o que é ligado na terra é ligado nos céus. Vamos nos ligar em oração, ligar a nossa fé neste momento, no altar das orações. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Senhor Deus e Pai, Deus de graça, de poder, de bondade, Deus que pode todas as coisas. Nós temos aprendido à luz da sua palavra que o impossível não é para o homem. O impossível é para Deus. Só o Senhor pode realizar o sobrenatural. Senhor, as 2 histórias de fé do programa de hoje nos mostram isso. Como o Senhor curou a Maria Solange, curou o seu ventre, lhe dando a alegria de gerar filhos, mesmo depois de ter tido 2 gravidez perdidas. O Senhor curou a coluna desta mulher, paralítica, desenganada. O Senhor fez um milagre na vida do Cleiton, da sua esposa, da sua família, transformou um homem dominado pelas drogas, envolvido no tráfico. O Senhor continua o mesmo. O Senhor não mudou, o Senhor continua curando pessoas, libertando vidas, transformando caráter. O Senhor continua fazendo o sobrenatural na vida daquele que clama, que ora e que busca por ti. Deus, nesta noite, há muitas pessoas orando conosco. Há muitas pessoas chorando agora, buscando no Senhor uma resposta, buscando no Senhor uma solução. Pois nós queremos lhe pedir, Deus, venha de encontro a cada uma destas vidas. Manifesta com teu poder, quebra cadeias, correntes que estão prendendo esta pessoa na bebida, nas drogas, no cigarro, nos remédios controlados, na vida de depressão, na vida de opressão espiritual. Esta vida, esta mulher, este homem seja livre, seja transformada, seja tocada pelo poder sobrenatural de Jesus Cristo. Nós liberamos uma palavra de mudança. Nós liberamos uma palavra de vitória. Esta família seja transformada pelo poder de Deus. Este casal seja transformado pelo poder da oração da fé. E que a boa mão de Deus
esteja sobre a vida de cada um nesta noite, em o nome de Jesus, e que em casa você diga amém. Um abraço, Deus abençoe e segunda-feira um novo encontro de fé. Até lá! O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste.